Este programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. Mesmo, aumenta, vai. Muito boa noite. Pam, pam. O programa Placar Esportivo, esse está entrando no ar. Vai. Pam, pam. 18 horas 29 minutos, com muita alegria que jorra em meu coração por poder compartilhar com vocês neste momento. 18 horas e 30 minutinhos, 1h15 de programas. Hoje vamos até as 19h45 com muito entretenimento esportivo, informação, alta astral. Então, você que está chegando do trabalho, aonde você estiver, no computador, no tablet, no celular, na televisão, em várias cidades que nós alcançamos, relaxe, senta no seu sofá e desfrute de um programa que nós preparamos pensando em você. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, alta astral, entendimento e muita informação para levar até você energia positiva, que é a tônica do nosso programa. Fechou? Vamos juntos? E claro que ao meu lado hoje vão ter duas pessoas que, olha, estiveram aqui na semana anterior. E elas debatiam quem seria o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. É o Goiás? É o Vila? É o Vila? É o Goiás? E ambos acertaram. Será que hoje eles vão debater sobre isso? Vamos começar com ele, que é ex-árbitro de futebol profissional, esteve nos quadros da Federação Goiana de Futebol e hoje está aqui comentando com propriedade. E para ele, o Vila vence o Remo e é o novo líder da Série B. Será? Boa noite, Marcelo Hugo! Boa noite, Danilo. A satisfação estar aqui com vocês. Charles, meu cliente, não é freguês, é cliente. Satisfação estar aqui, fazer esse programa maravilhoso com vocês, mas eu ainda torno a frisar. Eles é líder até que hora? Até que ponto? Até o Tigrão jogar, o maior do Centro-Oeste. A partir do momento que jogou, é no Remo? É fora de casa? Marcelo Rangel é goleiro? Mas tá cansou de levar gol do Vila. Então pronto, tá aí a minha apresentação. Tigrão, a partir de quarta-feira, líder do campeonato. Pronto. Esse é Marcelo Hugo, vamos juntos debater com ele. E também ao meu lado direito está ele, todo de preto e branco, dizendo ele que é associando as cores do azul forte que o Remo carrega no seu lindo uniforme lá no Pará. Porque amanhã é dia de secar o Vila Nova, não é mesmo? Charles Henrique, boa noite, amigo. Fala, Danilo, obrigado mais uma vez pelo convite. Cumprimentar o Marcelo Hugo, né? O Marcelo Hugo, a maior preocupação dele hoje se chama Goiás Esporte Clube. Mas eu vim de preto e de tênis branco pra te lembrar que a sua preocupação tem que ser o Remo. Goiás é líder, durma com isso. Quarta-feira é outra história, mas eu te falei semana passada. Ser líder na 7ª rodada não quer dizer nada, a gente tem que ver lá no final. E falando de final, Danilo, o Vila Nova não se dá muito bem, né? Só a gente lembrar o ABC aí. Mas esse é assunto pra outros programas. Não, aí não, Marcelo. Não. O último campeão goiano, quem? Quem foi? Quem? Tigrão, mas não vou ficar perdendo tempo, não. Segue o baile. Segue o bar. E o programa está apenas começando. E juntos eu quero contar com seu carinho, a sua audiência, o seu alto astral, porque a sua energia positiva transmite pra cá e vice-versa. E é por isso que eu quero compartilhar um pouco do meu dia com você aí de casa. Hoje, nesta tarde, tive o privilégio de conhecer duas pessoas que me deram a atenção e a educação dispensada. Desde o momento que adentrei dentro de um recinto, fui super bem recebido pela menina da lanchonete, pelas recepcionistas, pelos alunos que lá estavam. Olha, como foi bom conversar com essas duas pessoas. Quero aproveitar e endereçar um forte abraço ao Gabriel e ao Júnior Carlos pela atenção que me receberam. Muito obrigado e com certeza brevemente estaremos juntos aí fortalecendo cada vez mais essa amizade. Um forte abraço. Produção, tem quiz hoje também, não tem? Então põe na tela, porque eu quero que o meu amigo Charles já comece respondendo essa pergunta. Ancelotti era o melhor nome para assumir a seleção brasileira? Letra A, sim, com certeza, Danilo. Mas letra B, Jorge Jesus era o melhor.
Letra C. Abel está aqui no nosso país há mais de 5 anos, Danilo. Ou não, eu tinha outra opção. Charles, é com você. Danilo, o técnico mais vitorioso da história do futebol, né? Carlo Ancelotti. Como disse o Marcelo Hugo, Jorge Jesus não viria porque o Neymar pai já barrou. Agora, um fato curioso são os detalhes do contrato que envolveram essa negociação do Ancelotti, viu? 5 milhões de reais de salário por mês, mansão lá no Rio de Janeiro, equipe de segurança privada, jatinho para ir e voltar do Rio de Janeiro o tempo todo. O Edinaldo fez um grande investimento aí para poder manter o seu cargo, porque desvia a atenção. Detalhe, nós tivemos agora há pouco o presidente da Federação Goiana de Futebol dando uma entrevista e ele falou que o Edinaldo convocou todos os presidentes de federações lá no Rio de Janeiro para explicar um pouquinho dos detalhes dessa contratação. E aí tem um fato curioso. Nenhum técnico de seleção que não representou a sua seleção de nacionalidade foi campeão mundial. Será que o Ancelotti vai quebrar a hegemonia dessa história, desse fato histórico? E detalhe, ele é um italiano dirigindo a seleção brasileira, Bielsa, argentino dirigindo a seleção uruguaia. Será que um dos dois vão conseguir? É um detalhe. Que seja ele. Agora, quebra um pouquinho a questão da brasileiridade do futebol e da seleção, né? Porque com certeza ele vai querer implantar o estilo europeu de se jogar aqui no Brasil. Vamos ver o que vai ser isso daí. Marcelo Hugo, é com você agora a palavra. Ancelotti foi o melhor nome? Jatinho pra Europa, jatinho pra cá, Lisboa, Madrid. O que eu falei pra vocês? Que o pai do Neymar tinha vetado Jorge Jesus, foi confirmado. O Ancelotti, Carlos Ancelotti, por quê? Porque o Neymar vai jogar com ele. Porque o Neymar não jogava com o do treinador do Palmeiras, que tá aí. Então, é simples, é igual você falou. É um treinador, é o maior vitorioso. E outra coisa que eu falei pra vocês, vou voltar a desviar o foco. Vocês lembram que eu falei pra vocês que não dava nada, que o Edinaldo não caía? E não cai. Não caiu? Ainda. Não cai. Ainda. Não caiu ainda. O maior vitorioso encontra a maior seleção de todos os tempos. Exatamente. Foi a maior seleção. Não. Foi. Cuidado. Foi, cuidado. 5 estrelas, Vamos lá, foi. Nós temos 5 Ele vive a história do Vila Nova, mas esquece a história da seleção. Não consigo. Ostenta 5 estrelas, Marcelo. Não tem como. Ninguém nem tem futebol é feito de momento. Tem 5 estrelas. Mas não tem futebol mais. Não tem craque. Mas cuidado. Não tem atleta. Pode ter agora com o Carlo Ancelotti. Ué, ele vai virar mágico? Lembre-se do DDD, hein? Danilo Dias disse. Então cuidado, tá bom. Vamos aguardar. Cuidado. Vamos aguardar. Seleção brasileira não tem craque. Não tem ídolo. Não tem. Como é que é falar que não tem craque? Nós tem o Neymar. Você tá de brincadeira. Tira o Neymar que não joga há 2 anos, vamos olhar só pro Vinícius Júnior. Acabou. Com o Ancelotti ele joga. Vinícius Júnior é jogador de clube. Rafinha é jogador de clube. É aquele outro que tá jogando também. Todos que estão jogando aí é jogador de... Você sabe o que vai acontecer? Eu tô achando que o Casemiro vai voltar de volante. Não, mas isso aí é fato. O Casemiro vai estar na próxima convocação. Eu vou para um rápido intervalo. E olha só, hein, pode marcar no seu relógio. Dentro de 2 minutinhos eu estarei de volta com muito mais pra você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo com muita alegria. E você sabe, né, que daqui a pouquinho, às 19 horas, já tem Conmebol Libertadores. Então, produção, põe na tela que eu quero ver quem vai jogar daqui a pouquinho. Boa noite a você que está assistindo o Placar Esportivo. Eu sou Ana Maria e vamos com os times brasileiros pela Libertadores. Hoje... Isso mesmo, muito obrigado, Ana. Charles, Henrique e Marcelo Hugo, você tem futebol e é brasileiro jogando na América? Nós vamos mostrar. Primeiro, às 19, entra em campo Deportivo Táchira e Central Córdoba, depois Sporting Cristal e Cerro Porteño. Às 21h30, na Arena Castelão, lotada, o Fortaleza enfrenta o Bucaramanga e a Universidade do Chile enfrenta o Carabobo da Venezuela em Santiago. Fortaleza vence ou calma aí, esse Bucaramanga complicou o time do Racing lá na Argentina? Não, o Fortaleza vence. A gente precisa acreditar no time brasileiro, mas pelo futebol que o Fortaleza também vem apresentado. Acredito que o Bucaramanga não vai ser um adversário que vai apresentar tanta dificuldade assim pro Fortaleza não, viu, Danilo? Apesar de ter surpreendido na última rodada. Ô Charles, mas veja bem, se você vê o Fortaleza ainda sendo esse time, o Vojvoda já não está tão bem assim lá na frente do cargo, devido a essa longevidade, será que os jogadores ainda acreditam que ele pode tirar e potencializar a qualidade deles? O futebol a gente costuma dizer que é feito de momento, né?
Então, assim, o Fortaleza é esse time que precisa realmente acreditar. Tem o Daverson que tá lá. Daverson, que a gente sabe, é um velho conhecido de Libertadores, inclusive foi um jogador que deu o título ao Palmeiras, né? Então, eu acredito sim que o Fortaleza tem ainda o momento necessário para poder aproveitar, reerguer e manter a hegemonia aí que vem mantido nas últimas rodadas. Concorda com o Charles, Marcelo Hugo? Gênero, número e grau. O Fortaleza passa e passa bem passado. É? Esse Bucaramanga não ofende ninguém, não tem jeito, não. Tem o Davidson, tem o Pikachu, você não falou no Pikachu. Lutero. Tem o elenco. E o estádio do Fortaleza vai estar derramando, que ô torcida apaixonada. Então é o 12º jogador. Eu tenho pra mim que passa e passa fácil. E para você acompanhar os nossos 2 comentaristas de hoje, você tem que entrar e aproveitar as odds da Líderbet. Isso mesmo, olha o QR Code aqui ao lado. Para o Fortaleza vencer, tá pagando 1,51, o empate entre ambos 3,60 e a vitória do time visitante, o Bucaramangas, 6,25, hein? Ai, ai, ai. Vai e segue os 2 relatores com o Fortaleza vencendo, faz um bilhetinho bacana, porque eu também creio que o time lá do Leão vai daqui a pouquinho entrar em campo e bater o Bucaramanga. Vamos juntos, porque o nosso programa, você sabe, né? Se tem Conmebol Libertadores, o Fortaleza precisa vencer. Detalhe, viu? O Fortaleza jogou no seu estádio menor esse final de semana contra o Juventude, Marcelo, e venceu bem, você viu? É aquilo que eu falo pra você. Você entendeu? O Fortaleza, dentro dos seus domínios, sabe jogar. Essa torcida, viu, Charles? É emocionante, cara. É diferente. É diferenciado. E time que tem torcida merece estar onde que tá. E a vitória, friso, bato o martelo e confirmo. Fortaleza vence. Você falou friso, me deu a memória de freezer. E nada melhor do que lá na minha casa, na sua, encontrar quando abre aquele freezer geladinho, os picolés deliciosos e sorvetes, açaí que só o Frutos de Goiás tem. Charles, é uma qualidade ímpar e essa semana eu tive o privilégio de degustar o de ninho com pistache. Novo lançamento do Frutos de Goiás. Esse é um ninho com morango, espetacular. Mas o ninho com pistache, essa grande novidade, me impactou devido ao sabor do pistache com o ninho. É incrível, Charles. Vou ter que ir lá, Danilo, experimentar essa novidade. Toda vez que eu vou no Frutos de Goiás, eu gosto demais do picolézinho de cajá, viu? Mas esse aí é uma boa dica. Não, excelente dica, o ninho com pistache, o próprio pistache zero açúcar, é uma qualidade ímpar. Marcelo, o Charles vai no de cajá, e você costuma ir em qual? Ninho com morango. É? Cor vermelho, branco com vermelho. Coisa linda. E tem mais um, tamarino, olha, cajamanga com sal. Lá é a casa do sorvete, do picolé. Sabores incríveis, genuinamente goiano. Frutos de Goiás é referência há mais de 12 anos no mercado goiano, nacional e agora internacional, ascendendo a América do Norte, Canadá, Europa. Que isso, que orgulho poder representar o Frutos de Goiás, uma parceria que com certeza foi renovada com sucesso no nosso programa. Nesse ano de 2025, caminharemos juntos até o final de dezembro. Muito um abraço, muito obrigado ao seu Claudilei, a dona Lúcia, toda a equipe do Frutos de Goiás, que brevemente vai estar aqui contando um pouco dessa história de sucesso pra gente. Com oferecimento de Frutos de Goiás, da fruta do pé para o seu picolé, vamos de Conmebol Sul-Americana, porque tem brasileiro que entra em campo. Põe na tela. E hoje na Ai, 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 o Vasco tem uma tarefa dificílima na Argentina, como disse o Marcos Vinícius Gerê. Complicado e a estreia do Fernando Diniz. Mas antes, às 19 horas, tem brasileiro em campo, Charles. Lá no sul do país, o Grêmio, se vencer, garante vaga na próxima fase da Sul-Americana. É isso aí, o Grêmio que enfrenta o Godoy Cruz. Mas não é jogo fácil, né, Marcelo Hugo? A gente nunca fala de jogo fácil. Mas eu acredito sim que o Grêmio vence o Godoy Cruz. O Grêmio e o Godoy dividem a liderança do grupo com 8 pontos. Também teremos Nacional Potosí contra o Boston River. Também teremos União, Santa Fé e Musquiruna. É o líder do grupo, hein? O Musquiruna venceu todos os jogos e empatou um. Foram 4 vitórias e um empate no último confronto diante do Cruzeiro. Puerto Cabello enfrenta o Melgar e o Lanús enfrenta o Vasco com a estreia de Fernando Diniz. E o seu Vasco, Marcelo Hugo, vence hoje lá na Argentina? Vence de 6-0. Ah, para, Marcelo. Vence, eu vou te explicar por quê. Sem o Verret? Com o Fernando Diniz estreando, ele tem que dar uma chacoalhada, que o Vasco tomou de 4 esses dias, tá na zona de rebaixamento no Brasileiro, então ele tem que dar uma resposta. Torcida já foi lá no CT, já deu uma pressão. Eu acho, não vai ser fácil, viu, Charles? Lanús é um time encardido, arame farpado,
mas eu acho que ganha. Vai ganhar o placar maroto, simples, de 1-0, mas vai ganhar. Tá aí. Para você acompanhar o relator Marcelo Hugo, você pode acessar o QR Code ao lado e entrar e desfrutar da Líderbet, a casa que é 100% regulamentada, com as odds 1,77, favoritismo pro Lanús, pro Vasco da Gama 4,42, olha só. Vou fazer uma fé nisso aí. Vai? Vou, porque o Vasco vai dar 4,42, ó. Tá pagando bem. Tá pagando bem. Agora é a hora. Agora é a hora, hein? Vou fazer uma fezinha aí. E o empate entre ambos, 3,36, você pode fazer igual o Marcelo, desfrutando da Líderbet, acessando o QR Code com as melhores odds e 100% regulamentada é a Líderbet. No domingo tivemos a grande decisão de um futebol paraense, aonde o estado, apaixonante como o futebol do Pará, do norte do meu país, temos que trazer e evidenciar aqui no nosso programa. Deu Paysandu no tempo normal, mas nas penalidades deu Remo. Veja aí. Galera do Placar Esportivo, Fernando Bastos aqui na área. Um abraço aí para você que está nos assistindo e para vocês também aí do estúdio. Vamos falar então sobre a final do Campeonato Paraense, jogo da volta, mas a gente já tem que destacar aqui de cara a festa da remista. 48º título para o time do Remo do Pará, o próximo adversário do Tigrão. Digamos que essa festa, essa comemoração estendida até segunda-feira à tarde, faz com que os jogadores distraiam um pouco o foco para enfrentar o seu Vila amanhã? Tá comemorando, né? Festa, foi campeão, um título bem merecido, porque você vê a forma que foi, que decidiu, perdeu um jogo, teve um pênalti a seu favor no tempo normal, errou, foi para as penalidades máximas e lá converteu. E tem mais uma, você sabe por que eu cravo, Charles, que o Tigrão vai bater? Primeiro, questão de ressaca do título. Segundo, que tem 3 confirmados que não jogam, que estão um lesionado, outro com terceiro cartão amarelo. Ainda tem o Pavani, que eu acho que eu vou falar que é o 4º, que também não joga. Eram 7, mas eu acho que 7 o DM deles vai recuperar, mas 4 é certeza. E aí o Tigrão vai carimbar a faixa deles. Ô Charles, parabéns ao Clube do Remo por ter sido campeão paraense, 48º título, está a 2 agora, do próprio Paysandu, seu rival. Esse Remo, essa torcida fanática que fez uma bonita festa nos 2 jogos, dividindo o estádio entre azul escuro e azul claro, será que poderíamos ter aqui em Goiás novamente o vermelho e o verde dividindo o estádio? É o sonho da torcida goiana, né, o Danilo? A gente sabe que existe uma dificuldade tremenda, até por uma determinação de Ministério Público, envolve outras situações, até situações de segurança nos estádios também. Mas com certeza o futebol perde muito quando você tem só torcida única. Imagina, e o Marcelo Hugo vai saber falar disso muito melhor do que todos nós, um Vila e Goiás num Serra Dourada, lotado. Dividir. Tempos áureos, né, Marcelo? Onde se existia, inclusive, a geral. Só de falar, eu chego a arrepio, porque realmente são situações extremamente emocionantes. Quem perde nisso tudo é o futebol. A gente tem tantos exemplos ao longo, espalhados pelo próprio país, espalhados pelo mundo, onde torcidas com uma rivalidade altíssima conseguem jogar o seu futebol de maneira orgânica e com as torcidas fazendo as suas festas bonitas. O futebol goiano pede isso, viu? Já está passando da hora. Mas você quer que eu fale um negócio pra você, Danilo, professor Charles? É só em Goiás. No Rio, Vasco e Flamengo. Vasco e Fluminense, Fluminense e Flamengo. São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras e vice-versa. No Grenal, a mesma coisa. No Minas, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Só em Goiás que existe essa história de Ministério Público. Eu já estive lá dentro, Danilo. Você sabe que eu já estive lá dentro, apitando Vila e Goiás, o último título do Vila Nova, lotado. E deixa eu falar uma história para você, Charles. As confusão não é no estádio. O estádio é o lugar mais seguro que tem, porque está tampado de polícia. É nos terminais. Aí é aqueles bandidos, aquelas coisas, quadrilhas, negócio de torcida organizada. Mas isso já passou. Isso é questão de polícia. Futebol é questão de torcida. Agora, bandido que infiltra em torcida tem que ter polícia e Ministério Público. É isso que eu tenho para dizer. Além do Clube do Remo ter alguns desfalques, o seu Vila Nova também não vai contar com Júnior Todinho, Labandeira e Jean Mota. São jogadores que vão desfalcar o Tigrão no jogo diante do Remo. Esses desfalques pesam mais pro lado do Vila ou os desfalques do Remo pesam mais pro time do lado do Pará? É claro que os desfalques do Remo pesam mais pro lado deles. Todinho,
é reforço, ficando fora. Labandeira, gosta de Henrique e Juliano, mas todinho. Agora, o Jean Mota, não é isso? Se não jogar, aí é problema. Aí o Vila, então, tá com um desfalque no DM. Já o Remo tem 3, 4 ou até 5. Mas a gente precisa lembrar e reforçar o fator confiança que o Remo vem. Não é ressaca de título. Acabou de ganhar um título e jogando bem a primeira partida. A segunda partida tá certo, foi dos pênaltis. Mas tem o fator confiança que o Remo vem com tudo, Marcelo. Pra você, o Remo é favorito pra vencer? É o único time invicto dentro da Série B. Ele é favorito a vencer o Tigrão? Com toda certeza. É? Com toda certeza. E vai fazer o dever de casa. 1-0. Magrinho. O que importa é os 3 pontos. Marcelo, o Vila Nova, se vencer, ele assume novamente a liderança. Agora é a pergunta que não quer calar. Quem vai ser o líder da Série B ao final da 7ª rodada? Lógico que é o Vila. Vai se repetir semana passada. Tá gravado aí, produção. O seu Charles, porque nós somos líder, segue o líder. E eu falei aqui no programa. Aliás, no Placar Esportivo, o melhor do Centro-Oeste. Esse placar esse programa é diferenciado. E aí vem aquela história, como é que é? Dedê? Danilo Dias. Disse. Danilo Dias disse. Mas eu achei engraçado, Danilo, você tinha que gravar os bastidores do intervalo. Porque esse Marcelo Hugo, ele é um fanfarrão, isso sim, entendeu? Porque olha só, ele falou que ia me ligar, rapaz, mas ficou humilde. Com 50 minutos do segundo tempo, o Vila fez um gol, aí ele desabrochou. Que hora que termina o jogo? E conversou, entendeu? Que hora que termina o jogo? Mas você precisa reconhecer que hora? Que não era jogo pra ter ganhado. Vai ser igual esse jogo. O Atlético representar dificuldade pro Vila Nova, não desmerecendo o Atlético, mas um time que tá no topo de tabela, ganhar da forma que ganhou. Mas qual o jogo? E sem o Todinho, hein? Que eu sei que você não gosta do Todinho. Não vai ter Todinho nem na bandeira, por isso que eu tô feliz. Tô feliz. Mas o Vila vai pegar uma pedreira lá no Pará, Vai pegar, Marcelo. não vai ser fácil. Todo pro Vila. Que jogo que o Vila Nova ganhou com 2, 3 gols de diferença? Não. Gente, isso é o histórico do Vila Nova. É 1-0. Pode esperar mais disso. É 1-0 e mais repentino de novo vai bater e nós vamos tornar líder. E aí eu vou falar assim, Dedê, tudo normal em Goiânia. Nós estamos líder de novo. Infelizmente é assim. Nação Colorada, nós vamos torcer e vamos vibrar que quarta-feira eu vou pôr meia-noite, que eu não sei, é 9 horas? Que hora que é o jogo? O jogo é às 19. 19? Não, 10 horas. 10 horas nós vou ligar pro seu Charles dessa... Fala, e aí, ó. Mas liga. Vou ligar e vou falar de novo, Danilo. É pra pôr eu ao vivo no programa de telefone depois da vitória, no outro dia. Pra falar, ó, eu avisei, tá gravado, produção, lembra disso? Tá aí. Vamos ver, será que Lacerda comunga da mesma opinião que Marcelo Hugo? Põe na tela. É um adversário duro, adversário qualificado. Como tu mesmo falou, tem um elenco, né? Tem um grande elenco, um time que tem um investimento alto, isso aí todo mundo sabe. Além de ter sido campeão paraense em 2 jogos muito bons, por sinal, de um nível alto as 2 partidas, assisti as 2. Mas assim, a gente está muito focado na nossa equipe. Sabemos do que a gente quer na competição, de que a vitória na última rodada nos credencia, sim, a vencer jogos fora, né? A gente sabe que, às vezes, tem essa pedra no sapato dos clubes de não vencer jogos fora de casa, e o Vila venceu. Mas, assim, um adversário duro, o adversário vem com alguns problemas, teve alguns jogadores que sentiram nessa última partida, outros que nem jogaram, mas a gente sabe que se recupera muito rápido, eles têm um elenco qualificado. Tenho certeza que vai ser um adversário duro, mas a gente teve aí um tempo bom de preparação. Vai fazer tempo assim que a gente não tinha assim semana cheia para trabalhar. Tivemos tempo de recuperar os nossos atletas, de treinar muitas coisas, né? Não só parte tática, mas parte física, recuperar esses caras fisicamente. O Vila vai ter um time muito inteiro, um time muito sólido, para a gente conquistar mais uma vitória fora de casa e se manter na parte de cima da tabela. Conquistar a vitória, se manter na parte de cima da tabela é o que Rafael Lacerda e os seus comandados espera nesse grande duelo diante do Clube do Remo, lá em Belém, na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas do horário de Brasília. Os próximos... tem ódio, produção? Tem sim, lá na Líderbet. Olha só, um jogo que eu vou dar minha opinião aqui, hein? Depois que eu te apresentar as odds desse confronto. O Remo 2,21, favorito para jogar em casa. O Vila Nova 3,46 e o empate entre ambos pagando 3,14. Para mim é um jogo, Marcelo e Charles,
Ó, o cheiro de empate tá exalando para mim. Eu creio que esse jogo vai ser bem equilibrado e os dois times vão se anular, ficando no empate. Quem sabe até um 0-0 aí, dificilmente saindo gols. Será que vocês concordam comigo ou nem por isso? Vou deixar o Charles. Eu vou falar como um tigrão. Ô Danilo, é agora que é a hora desse Rafael Lacerda se firmar como treinador. Sabe por quê? Teve uma semana cheia, ou mais, né? Para treinar, para fazer jogada ensaiada. Porque ele é um treinador que nós, torcedores do Tigrão, sempre tem desconfiança com ele. Ele é um jogador, ele vai jogar lá por uma bola, Danilo. Ele é ele diz que não é retranqueiro, né? Ele joga no setor defensivo. Ele gosta de jogar defensivamente. Então, o Remo não vai fazer gol no Vila, não. Não? Então não vai fazer gol no Vila e o Vila vai jogar por uma bola e vai fazer o gol. É onde que eu acabei de falar pra você. Vai ser apertado. Aí sim a torcida, no próximo jogo contra o Atlético Paraná, no Oba, vai derramar de gente. Mostrando que, dando confiança para esse treinador, que para mim ele ainda é mentiroso. Rafael Lacerda é um dos líderes da competição. Já vamos falar do Goiás, porque eu quero ouvir Charles Henrique. Ele entende com propriedade quando se fala do Verdão. A notícia do dia foi que Zé Hugo pode estar de saída, já não faz parte mais do elenco esmeraldino e ele vai negociar com o Goiás e na próxima janela ser liberado. Um jogador que até subiu com Vitória da Bahia 2 anos atrás, mas não se firmou. É um ativo que vai embora sem se mostrar no Goiás, digamos assim, Charles? Eu acredito que o Zé Hugo, Danilo, ele foi muito infeliz na passagem dele pelo Goiás Esporte Clube. Ele não conseguiu apresentar o futebol que precisava, não conseguiu ser destaque dentro da equipe e, na minha humilde opinião, já vai tarde. Deveria ter sido negociado, porque não foi bem aproveitado. Você pega um time em que o Mancini aproveitou praticamente todas as peças do elenco, trazendo somente o Anselmo Ramon, e aí você tem o Zé Hugo, que não é aproveitado. Então só corrobora com o que ele não conseguiu fazer no Goiás, que foi jogar futebol. O Goiás agora, Charles, que tem um descanso até domingo, onde vai para Belém visitar o Paysandu, o mesmo time que eliminou e venceu o Goiás aqui nas penalidades na Copa Verde. É um outro confronto, outra competição, o Paysandu não sabe o que é vencer dentro da Série B, mas as dificuldades vão estar lá, ou você acredita que o Goiás chega, bate e vem embora com a liderança? Acho que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, mas nós precisamos também entender, assim como eu falei do Remo, que tem o fator confiança, tem o fator confiança para o Goiás, que vem de 3 vitórias seguidas, né? Paysandu ressabiado, perdeu o título agora do Parazão, que eu acredito que é muito mais importante do que a Copa Verde, e precisa também se recuperar na Série B. Vai ser um jogo difícil, mas com certeza a vitória do Verdão vem mais uma vez. Tem aí, produção, as odds para esse confronto também já de domingo do Goiás contra o Paysandu, lá na Líderbet? Tem sim senhor, olha só, hein, o jogo é só no domingo, a Líderbet já disponibiliza para você isso aí, só uma casa que é 100% regulamentada, 2,37 pro Papão da Curuzu, que joga amanhã, inclusive, fora de casa, 3,22 pro Goiás e o empate 2,97. Olha, odd interessante pro Verdão, hein? É um dos líderes da competição. Cuidado, sei não, hein? Vai vendo. Tem os próximos confrontos do Goiás aí, produção, também? Além do Paysandu, quem que o Goiás enfrenta nessa sequência nos próximos 5 jogos? Charles, ele enfrenta o Paysandu fora, recebe a ferrinha do goleiro Denis Júnior, o amigo do Marcelo Hugo, visita o clássico ali no estádio Antônio Ascioli, o Dragão, recebe o Volta Redonda e depois vai a Alagoas enfrentar o CRB. O que se espera do Goiás nesses próximos 5 jogos, Charles? 15 pontos, Danilo. É isso que nós temos que esperar. Porque, assim, eu não acredito que nenhum... O Marcelo Hugo, eu falo que ele é um fanfarrão. Não tem jeito. Ele é doido demais. É doido demais. Mas, assim, eu acredito que o confronto mais difícil aí que nós vamos ter pela frente, de fato, é o Paysandu, tá? Até pela forma que tá ressabiada, a torcida tá magoada com esse Paysandu que perdeu o título agora. O Goiás vai com tudo para poder magoar ainda mais a torcida lá do Papão dentro de casa. Ferroviário, eu acredito que não vai apresentar nenhuma dificuldade. Atlético Goianiense não precisa nem falar, é vitória garantida do nosso Verdão. Volta Redonda também não vejo essa dificuldade toda, assim como também não vejo o CRB ganhando do Goiás. Então nós teremos aí pela frente 15 pontos. Pode me cobrar, viu, seu Marcelo? Joga pra mim. Agora joga pro Marcelo. Joga pra mim. Põe a tabela. 15 pontos o Goiás terá pela frente. Põe de novo aí, produção, por gentileza. Paysandu, Ferroviário em casa, Atlético fora, Volta Redonda em casa e CRB em Alagoas. Então vamos lá. Com o Paysandu ele empata. Certo. 1 ponto. Ele ganha da Ferroviária com o Denis Júnior. Não ganha do Atlético.
Certo. Não ganha. Perde. Nem você não acredita nisso, Perde Marcelo. pro Atlético. pontos. Vou fazer uma fezinha aí no Atlético e Goiás. Vou fazer aí, viu? Torcedores do Goiás, só uma fezinha no Atlético. O Goiás ganha do último lá, Volta Redonda. E não ganha do 7 CRB. pontos. Empata. 8 de 15. 8 de 15 pontos. Tá de bom tamanho. Tá de ótimo tamanho. Aí você põe os próximos jogos do Vila, ele vai falar 15 pontos, 15 pontos. Eu não acredito. Então põe na tela os próximos jogos do Tigrão. Deixa eu ver o que o Marcelo Hugo vai falar. Então, é o Clube do Remo fora, Atlético Paranaense em Goiânia, Cruzeiro, que é uma pedreira, quarto colocado no Brasileirão pela Copa do Brasil, Cuiabá no Mato Grosso e Grêmio Novo Horizontino em Goiânia. Eu sou um torcedor, mas um torcedor certo. Certo. Ele ganha do Remo, Certo. não ganha do Atlético Paraná, Certo. empata, 4 pontos. não vai passar, ele não vai perder pro Cruzeiro. Só que ele não vai passar. Cruzeiro atropelou, foi o Sport. Não, 4 a moço, 0. 4x0. Mas deixa eu te falar. Aqui, o Vila vai. Isso aí, entendeu? Vai derramar de gente naquele jogo. Só que não vai passar, porque é 2x0. Vai empatar, ou pode perder de 1x0. Agora, contra o Cuiabá lá, empata e bate aqui no Novo Horizontino. Então, ó, 4 pontos, perdeu lá. Perdeu 4, 6, 7, 4 e 3, 7, 8 pontos. 8 igual Goiás, então. 8 pontos. Tá aí. Você comunga da mesma opinião? Não. O Vila não empata nem passa do Cuiabá, vai jogar a vida aqui contra o Cruzeiro aqui, vai guardar jogador cansado, vir todo ressabiado da eliminação da Copa do Brasil, não passa do Cuiabá. Dentro de casa do Cuiabá não Cuiabá tem não como. fez ninguém, não. No máximo 4, 5 pontos aí, no máximo. Tá aí. Então vamos Esse ver. é Charles de um lado, Marcelo Hugo de outro. E quem vai embora aqui pelos lados rubro-negros é Cláudio Tencati, que inclusive já está em Porto Alegre, aonde se dirige para Caxias do Sul. Ele que deixou o Dragão rubro-negro nesta manhã, após receber uma proposta salarial melhor, para uma divisão acima e um projeto de maior longevidade, e também sabendo que aqui no Atlético, ao mesmo tempo que está, pode não se estar. Ele deixa o Dragão e muda-se para o sul do país, aonde vai ser novo treinador do Juventude. Foi uma boa sacada, Charles? Você faria o mesmo se tivesse na pele de Cláudio Tencati? Mas lógico, jogar a Série A, um clube que paga, tem a folha de pagamento em dias, e a gente sabe que no Atlético tudo é incerto, né? Então, assim, deixa o Tencati perder 3, 4, 5 jogos seguidos aí, ele não fica no Atlético, então aproveitou o momento, aproveitou a oportunidade e foi. Que vem agora novos ares pro Atlético Goianiense. Muito se falou hoje na mídia esportiva goiana do nome do Anderson Moreira, né? Anderson Moreira falou isso demais. Pessoal falando de Jorginho, falando entre outros jogadores, de outros treinadores, mas eu acredito que o Anderson seria o nome mais forte aí que tá ventilando. O Danilo, o Ivan aqui, ó, Ivan da Timba, certo, da Timbalada, tá falando aqui que esse Cláudio Tencati deu um tiro no pé. É? Você sabe por quê? Por quê? Ele tinha mais espaço. Aqui, ó. Marcelão, fala pro Danilo aí e pro Charles que ele tinha mais espaço no Dragão. Tá, que o Watson perdeu 1 a 2, mas ele tava já conhecendo bem o elenco. Mas tudo bem, é igual vocês falaram aí, ó. Eu concordo com o Ivan. Põe na tela os números do Cláudio Tencati, por gentileza. No Atlético foram 8 jogos, né? 7 da Série B, 1 do Campeonato Goiano, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento que nem chegou a 50%. Era muito precoce, ficou pouco tempo pra gente fazer uma análise mais concreta? Talvez a loucura maior, Danilo, tenha sido do Juventude em trazer ele. Ver expectativa nesse treinador, não do Atlético em perdê-lo, entendeu? Porque assim, deixasse ele ter mais 2 derrotas, com certeza ele sairia do Atlético Goianiense. O Adson não fica. Ele não manteria o Cláudio Tencati no time, e a com sequência certeza do Atlético é dificílima. Demais. O Marcelo fala que ele deu um tiro no pé, mas põe na tela os próximos confrontos do Dragão. Imagina o Cláudio Tencati aqui no comando técnico, recusando a Série A, enfrentando o Remo no domingo e empatando. Depois visitando o Estádio Independência, pegando uma pedreira que é o América Mineiro e não vencendo. Vai perder. Recebe o Goiás, que é um jogo que envolve sentimentos, clássico. Tudo pode acontecer. Lá no nosso olho vai bater, mas tudo pode acontecer, Marcelo. Vamos pôr que empatava. Não, os jogos dele não é fácil, não. Aí vinha de 3 jogos, 4 sem vencer, enfrenta lá na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético. E depois recebe o Coxa. Olha que sequência difícil. Dificílima. Dos 3, esses 5 jogos aí pra mim, Charles, dos 3, os piores jogos são o Atlético. São do Atlético. Nossa, é difícil. Do Atlético. Mas é aquilo que eu tô falando pra você. O Atlético precisa reagir.
E ó, você vê um torcedor do Vila falando um trem desse, mas o Watson também não é bobo, não. Não é não, né? E o Tencate já sabia que ficou com medo, então, se foi... Eu não vou... Mas é a oportunidade do treinador, mas... ele tá indo pra elite do futebol nacional. Juventude é Série A, rapaz. Um trabalho longevo. Mas será que vai ser longevo? 2 anos de contrato pra ele, independente se cair ou não. Querem ter o Tencate lá, eles demonstraram interesse em ter ele lá. Então aposta no trabalho dele. E viram coisa boa mesmo. Sim. Com certeza. Põe na tela então as odds, produção. A Líderbet já trabalha com a possibilidade do Atlético vencer o Remo. Você pode acessar o seu QR Code aqui ao lado e desfrutar de 2,10 pro Dragão jogando no Acioli no domingo. Às 16 horas é o jogo do Atlético? Ou é às 19h30? 16, né? O Goiás que joga um pouco mais tarde lá em Belém. O Remo, 3,58 e o empate entre ambos, 3,17. Lá na Líderbet, 100% regulamentada, a casa de apostas que você sabe que está aqui conosco no programa Placar Esportivo. Essa Líderbet tá fazendo eu fazer umas fezinhas aí, viu? Eu também tô fazendo, viu? Vou fazer umas fezinhas aí, umas apostas boas. As odds interessantes lá. Interessantes. Inclusive o Carlos Júnior, que é espectador seu, acompanha a gente lá no Radar Esmeraldino também, mandar um abraço pra ele, falou que concorda com os 15 pontos do Goiás, viu? E olhando aqui a sequência da Série B, ele já falou que vai fazer a fezinha dele na Líderbet lá e é 15 pontos garantidos pro Goiás. Falamos 15 pro Goiás, 8 pro Vila, né? E pro Atlético, nessa sequência difícil. Remo, Goiás, Atlético Paranaense... Pela dificuldade, Danilo, eu estimo no máximo 5 pontos. 1 vitória e 2 empates nesses 5 próximos confrontos. Ele vai bater no aí. Goiás, normal. O Atlético bater no Goiás lá no Tanchola é normal, 3 pontos. Ele vai empatar 2, 5 pontos. E vai perder o resto. 5 pontos também. Tá aí. Ontem tivemos jogos do Brasileirão da Série A, onde não saiu gols, mas a presença massiva do torcedor santista foi o mais bonito que se viu lá. Veja aí. Na noite de segunda-feira, com 13 pontos ganhos. A Ponte Preta venceu fora de casa e assumiu a liderança com 13 pontos. Ninguém nessa Série C tem mais pontos que ela. E já parte aí com uma favoritaça a voltar para um lugar que ela nem deveria ter saído. Caxias, Ituano, Maringá, Londrina, Tombense, CSA do Igor Magalhães e São Bernardo são os 8 times que fecham a zona temporária de classificação. Na zona de descenso, contrasta com o bom momento da Ponte, o Guarani de Campinas, que nesse momento estaria indo para a Série D de dado. Confiança, Anápolis e Figueirense também fariam jus e seguiriam o mesmo caminho do Guarani. O que se passa com o nosso Anápolis, com o Guarani? Charles, como que podemos dizer esses times tradicionais na zona de rebaixamento da C? Danilo, é a pergunta, é o questionamento que eu ia fazer. O que se passa com o Anápolis? O Anápolis que foi tão bem aqui no estadual, né, nesse ano, chegando à final contra o Vila Nova, perdeu por uma eventualidade, porque não foi pelo futebol do Vila, mas assim, nós precisamos entender o que se passa com o Anápolis. É treinador, é time, é falta de vontade, é empenho, é incentivo? Precisa dar uma mexida. É, o Anápolis que começa bem a temporada, mas agora tá amargando. A Ponte Preta, líder da Série C, Marcelo, vai ser um dos times que certamente vai subir? Praticamente vai subir. É? Agora, tem que subir, porque é um time grande de Campinas, entendeu? Tem que subir. O Guarani, que tá lá embaixo, decepção. E o Anápolis, que o Dedê falava assim, cuidado, esse Anápolis, Campeonato Goiano, prova que o Campeonato Goiano não é parâmetro para nada. Mas ele eliminou o Atlético, meu, é um parâmetro que não dá nada. Chegou na final vencendo o primeiro jogo. Chegou, bem. não. Então não serve de nada o Vila Nova ter ganhado o Campeonato Goiano, porque não serve de parâmetro para a Série B. É isso que você quer dizer, né? Isso que eu quero te dizer. Falo, e não, eu sou um torcedor. O Campeonato Goiano, o Vila ganhou porque foi o melhor time. Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Para Campeonato Brasileiro, a prova maior tá aí o Anápolis, velho. Que o Dedê falava assim, cuidado com esse Anápolis, melhor time, melhor treinador e não sei o quê. Quando começou o campeonato, e olha que é Série C. Série C. A Ponte Preta não. A Ponte Preta caiu, já tem 13 pontos, se eu não me engano. 13 pontos. Tá batendo em todo mundo, como se diz, atropelando. Tá atropelando. E a Ponte quer subir pra Série B. E lá temos o Goiás, o Verdão do Charles Henrique, com 16 pontos, seguido de perto com um jogo a menos, o seu arquirrival Vila Nova, Avaí, Remo com 12. E detalhe, viu, se o Remo vence, ele passa o Tigrão, Marcelo. Cuidado. E ali na zona de rebaixamento, temos Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto, que tomou de 4 do Atlético, Amazonas e Paysandu. Charles, desses 4 times que estão na zona de rebaixamento hoje, podemos dizer que pelo menos 2 deles estarão lá?
Ah, com certeza. Um fato interessante, o Botafogo lá de Ribeirão Preto, o técnico caiu, né? Foi destituído aí já. Era o Zanardi. Era o Zanardi, né? Sim. Então caiu e o pessoal já tá se movimentando aí. Eu estimo que o próprio Botafogo e o Amazonas caia. Eu não acredito que o Paysandu caia e o Volta Redonda pode ser uma surpresa se mantendo na Série B. Tá aí. Esse é Charles Henrique. Então, já que fomos de C para B, por que não irmos para a Série A, que ontem finalizou a 8ª rodada? E temos o Palmeiras com 19 pontos, a turma do 17, Flamengo e Red Bull Bragantino, e o Cruzeiro, que semana que vem a Goiânia com 16 pontos, fechando o G4. Cruzeiro, desde que venceu o Vila, rapaz, anotou, sabe quantos gols? 8. Fez 2 no Vila, 2 no Flamengo e 4 no Sport. Os últimos 3 jogos do Cruzeiro, só vitórias. E agora, na zona de abaixamento, o Vasco, Juventude de Cláudio Tencati, o Santos, que tá brigando ali, hein? Querendo voltar para B, e o Sport de Recife, Marcelo. Cláudio Tencati foi pegar um time que praticamente vai para a Série B. Ele saiu de um time da Série B, vai terminar um campeonato na Série A, mas um time que não tem expectativa nenhuma. Eu não sei esse contrato que o Danilo falou aí, que é garantido, que é 2 anos e papapá. Mas, por isso que eu falo pra você que deu... Você não iria pro Juventude na Série A, fruto da posição que eles encontram? Não. Não acreditando que você ainda tem 30 jogos pela frente? Mas presta atenção, se a produção colocar aí de novo, os times que tá na série, que tá na zona. Vasco, Santos e Sport. Vasco e Santos, a CBF não deixa cair. O Santos caiu antes. Santos caiu. Não, caiu o Vasco também é quarto, não vai deixar. Juventude, quem é outro? E o Sport, que é time de Série B. Você tá entendendo? Aí é o que eu falo pra você. Ali ainda tem Mirassol, que vai brigar pra não cair. Ali, ó, ainda tem... São Paulo não cai, Grêmio não cai. Vitória corre o risco. Eu não acredito que o Mirassol brigue para não cair, não, viu? A estrutura do Mirassol, o Mirassol veio para a Série A com uma estrutura muito fortalecida. Eu acredito que pode não terminar lá nas cabeças, mas com certeza se mantém na Série A. Eu penso que vai cair um grande de novo. Eu também acredito. O Santos, talvez, nesse momento, vem passando pelo que o Atlético Goianiense passa, que é o sobe e cai, sobe e cai. Entrou muito dinheiro no caixa do Santos com a vinda do Neymar. Neymar que termina o contrato agora nas próximas semanas, né? A gente não acredita, junho, julho, termina e o dinheiro para de entrar dentro do Santos. Então, o Santos que veio se reestruturando... tá nessa posição da tabela. Nós estamos falando de quê? De 5, 6 rodadas? Não faz sentido nenhum. É um forte candidato para queda novamente. Deixa eu falar uma coisa pra você. O pai do Neymar já comprou o Santos. Essa vinda do Neymar para cá, tá aprovado, gente. Futebol é dinheiro. Futebol é dinheiro. E o dinheiro que o pai do Neymar tem não vai deixar o Santos cair. Porque ele comprou o Santos. Tem gol na Conmebol Sul-Americana. O Grêmio abre o placar com João Pedro em cima do Godoy Cruz. Você viu onde que ele meteu ela? Ó, e o arco que ela fez, ó. Isso é só pra quem sabe jogar bola, viu, Danilo? Pra fazer a... Ó. Vai vendo. Eu vou para um rápido intervalo e na volta, o que sabe mesmo é o Dr. Charles Alencar, que vai trazer o seu conhecimento em um dia que ele teve aqui, trazendo o seu estudo e como mudou o sorriso de um grande paciente. Vamos também para a NBA e vamos discorrer sobre os assuntos do dia que você confere aqui no nosso programa Placar Esportivo. Até já. De volta com o nosso programa Placar Esportivo. E olha, eu sou um cara que eu adoro sorriso, né? Fico sorrindinho o tempo inteiro. E nada melhor do que dentro do nosso programa ter um especialista de quem realmente sabe cuidar do sorriso. E você que está nos acompanhando pode também delegar a ele essa função. Estou falando do Dr. Charles Alencar, que esteve aqui no dia 1º de abril e nos mostrou como mudou e transformou o sorriso de um paciente. Veja só. Dr. Charles Alencar, muito boa noite, doutor. Boa noite, Danilão. Bem-vindo. Confesso que tá com saudade de você, hein? Rapaz do céu, semana passada aí atendendo uma paciente que veio dos Estados Unidos, então eu tinha que cuidar dessa paciente, né? A gente aí fazendo uma reabilitação oral, porque a saúde vem em primeiro lugar. E aí, como se diz, o dever nos chama, né? Exatamente, e fizeste bem, né, doutor? Mas hoje eu tô sabendo que você vai trazer novidade como o nosso amigo e amiga que está em casa pode melhorar o sorriso com o aparelho e também com o uso das lentes de porcelana. Conte-me tudo, doutor.
Danilo, muita gente acha que a lente resolve tudo. Eu trouxe um caso para mostrar para vocês onde o benefício da excelência do resultado só poderia ser alcançado se a gente associasse a ortodontia junto. Eu usei um aparelho que é incrível, não sei se você já ouviu falar, mas é o aparelho invisível, onde a gente não usa mais aqueles brackets metálicos. É uma plaquinha que o paciente vai trocando em casa. Então a gente fez um tratamento super rápido, preparando esse paciente aí para poder receber a estética que ele tanto queria. Que legal, doutor. Então esse aparelho, ele é invisível. A gente coloca e muitas pessoas acham que a lente resolve tudo, mas não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que lembrar que para ter um resultado de excelência, né, para que a gente conserve os seus dentes, para que o resultado seja feito de forma correta, a gente tem que associar as especialidades. Muitas vezes, Danilo, a gengiva não está 100%, então precisa de um tratamento periodontal. Outras vezes, a posição dos dentes não está ideal, ou o dente está muito girado, ou tem que fazer um desgaste muito grande no dente. Opa, vamos pôr um aparelho, fazer a correção desse dente. Como vocês vão ver aí, olha a figura 1. Eu trouxe a figura 1 aí. Tá aí na tela. Olha lá, então a gente vê aí o paciente, né? O sorriso dele incomodava muito, não mostrava os dentes superiores quando ele sorria e os dentes estavam muito afastados, girados. E aí a gente utilizando o aparelho, agora vocês vão ver um videozinho rápido para vocês terem noção. Olha lá. A gente utilizou, nesse caso, o aparelho Invisalign, onde o paciente ia fazendo as trocas em casa até fechar os espaços, corrigir a posição dos dentes, para aí sim a gente ir para agora a imagem 3, que é o resultado que a gente alcançou. Nem parece o mesmo, doutor. Olha, até o sorriso dele tá mais alegre. Não, a mudança é bem grande. Isso? Ele mesmo, assim, ele, a esposa, os familiares, todos notaram essa grande diferença, né, desse resultado. Por quê? A ideia sempre é deixar a pessoa com um sorriso bonito. Mas para ter um sorriso bonito, às vezes algumas etapas são muito importantes e isso tem que ser levado em consideração. Se a gente vê agora no close da imagem 4, vocês vão ver a mudança quando a gente olha uma boca para outra. Que isso? É o mesmo, doutor? O mesmo paciente. A mesma pessoa? A mesma pessoa. Então a gente consegue fazer isso de uma forma rápida, posicionando os dentes e fazendo um trabalho como o paciente gostaria de receber, né? Mas esse trabalho de excelência, de cuidado, de estética, de preocupação, são poucos profissionais que têm hoje o seu querer, né? Digamos, a sua grandeza, doutor, porque você se preparou primeiro, fazendo esse giro, posicionando os dentes dele, para depois fazer o uso das lentes de porcelana. Isso é uma das situações que acontece muito no meu consultório. Então, às vezes acontece de o paciente ou ser muito ansioso e querer pular etapas, né, ou passar por um tratamento anterior não bem sucedido. Então, eu tenho 3 especializações, eu sou especialista em prótese dentária, especialista em ortodontia e especialista em implantodontia. Então, quando eu junto todas essas especialidades, eu tento fazer um planejamento que engloba tudo. Como se a gente fosse fazer uma casa. Sim. Então eu faço um projeto primeiro arquitetônico, do que a gente quer chegar, depois entra toda a engenharia, a gente faz a fundação, cuidando de cáries, da saúde periodontal, e aí depois, em seguida, a gente vai fazendo dente a dente até chegar no sorriso que o paciente espera. Excelência, onde a arte e a ciência se encontram, é com ele, Dr. Charles Alencar. Quer entrar em contato? Tá o Instagram na tela, @Charles_Alencar. Fale com ele, mande suas dúvidas, marque uma consulta, que com certeza ele vai ter o mesmo cuidado que teve com esse paciente, com você e do outro lado, certo? Obrigado, meu amigo. Todos vocês serão bem-vindos e pense assim. A saúde vem em primeiro lugar. A estética é uma consequência de um tratamento bem planejado e executado. A arte e a ciência? Se encontram lá na minha clínica. Tá aí, doutor. Obrigado. A sua clínica fica onde? Na Avenida 136, é isso? Isso, na Avenida 136, lá no edifício New York. Aguardo vocês lá. A assinatura tem nome, é Charles Alencar, aonde a saúde vem em primeiro lugar e a estética é a consequência de uma boca saudável. Parabéns ao Charles Alencar, que um trabalho que ele tem em excelência, como ele mesmo disse, né?
tem a pós-graduação, tem os seus estudos, as suas especializações, além do Brasil, também fora daqui do nosso continente sul-americano. Vamos de gol, tem gol lá no sul do país. O Grêmio sofre o gol de empate do Godoy Cruz. Ai, 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 produção. Esperávamos já um jogo duro, né? Porque os dois dividem a liderança desse grupo. Importante mesmo foi o que aconteceu ontem na NBA. 2 grandes jogos. Um em Nova York, no Madison Square Garden. O outro na Califórnia, na Chase Center, no estádio onde o Golden manda os seus jogos. Ainda sem Steph Curry, não deu uma vez mais pro time do Golden. E agora, meus amigos, lá em Minneapolis, está apenas um joguinho de ser eliminado. Me conte tudo, Bruna! Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos 2 jogos de ontem. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Muita qualidade na sua tradução de tudo que se passou lá nos Estados Unidos. Lá em cima, o time de Oklahoma joga na Paycon Center. No próximo confronto, daqui a pouco eu te conto, 2-2 contra os Nuggets. O time de Minneapolis agora está a uma vitória para eliminar Steph Curry e estar na final da Conferência Oeste. Lá em cima, Pacers também está a um triunfo de eliminar os Cavaliers, que liderou grande parte da Conferência Leste, hein? E aqui embaixo, os Celtics, também atuais campeões da NBA temporada passada, está a uma derrota de ser eliminado e ainda não poderá contar com Jason Tatum, que realmente está lesionado. Ainda não sabemos a gravidade, mas que ele saiu ontem de cadeira de rodas lá na arena em Nova York, na Madison Square Garden. Tem odds de produção também do basquete. A Leaderbet tem odds incríveis de todos os esportes. A NBA tá pagando pro jogo dos Cavaliers hoje, que joga lá em Ohio, na cidade de Cleveland, 1,33 a odd pros mandantes, 3,45 pros Pacers. Olha só, hein? Os Pacers, se vencer hoje, acabou. Finalista da Conferência Leste. Tá aí o time de Indianápolis, que joga daqui a pouquinho. Qual é o horário desse confronto, produção? Por gentileza, às 20 horas. Daqui a pouquinho, hein, você pode acompanhar e também poder desfrutar das odds que só a Leaderbet tem pra você. Ô, Charles, gosta de NBA? Gosto, acompanho. É? O que você tem pra me falar desses resumos que Bruna Medeiros nos mostrou? Vamos pegar aí o destaque da equipe nova-iorquina, que é o Brunson, né? Grande jogador. Jogaço ontem, essa série entre os Knicks e os Celtics. E aí, a gente tem expectativa ele que vem se destacando aí. Mas o time do Celtics tem um conjunto forte, né? Eliminou na rodada anterior, chega bem para enfrentar o time nova-iorquino, que fez uma temporada bem equilibrada. E será que ele tem capacidade de dar a volta sem Jason Tatum? Difícil. Com essa baixa agora, bem difícil, viu, Danilo? A gente tem que acompanhar como que vai ser esses próximos jogos, as próximas partidas. Tatum, que é um grande jogador, e com a saída dele, aí torna a missão mais difícil. Diferente do futebol, NBA não é bem assim, né, Marcelo? Assim como o Golden, né, que tornou mais difícil a missão sem o Curry. Exatamente. Vai vendo. Você gosta, né, Marcelo? 3? Você é bom no basquete, Marcelo? Eu já brinquei. Ah, para! Não, brincar é uma coisa. Professor de educação física tem que fazer, mas era o meu terceiro esporte. Porque o segundo meu era o tênis. Ui, vai vendo? Esse é Marcelo Hugo e Charles Henrique Barros aqui no nosso programa Placar Esportivo. Notícias do dia de hoje que abalaram aí cenário nacional e internacional. Começamos lá em Caxias do Sul com o Enio, rapaz, do Juventude, que está sob grandes suspeitas, Charles Henrique Barros, desses 2 cartões que ele já levou no Campeonato Brasileiro, suspeitas pela forma abrupta que ele está entrando nos lances e ficaram sabendo que várias apostas que ele tomaria o cartão diante do Fortaleza. Tiveram várias entradas em diversas casas de apostas e ele vai ser chamado para a CPI da manipulação. Até quando, Charles? Ele foi afastado por essas suspeitas, né? O clube, inclusive, já falou que vai tomar as medidas cabíveis e o jogador já não atua mais. Ele foi afastado em definitivo, cara, mas que jogada. Esse cara, aquilo ali não tem lógica não, moço. Olha lá, o cara já tinha chutado a bola. Não faz sentido, viu, Marcelo? Não faz sentido. É totalmente assim, desvia do que realmente tem sido o futebol. Agora, hoje foi o assunto que movimentou, né? A gente tá pegando o Enio, mas com essa CPI das betas agora aí que tá acontecendo, hoje o Senado Federal teve uma pessoa de grande nome aí que deu entrevista, enfim, vamos ver o que vai ser. É muito ruim pro futebol, tira essa parte. Você vê, a Leaderbet faz um trabalho tão bacana de odds e tudo mais, o pessoal joga com responsabilidade, mas aí você tem a manipulação, não faz sentido nenhum. Lesa mais quem tem a prática esportiva com responsabilidade do que, de fato, os que não querem nada com nada. Podemos dizer que as bets atrapalham ou atrapalharão mais o futebol, Marcelo? Com certeza. É? Eu vou te falar por quê. Tem bets que é sério. Sim. Todo lugar tem que ter, igual a nossa aqui, é séria, tá? Mas, isso aí,
macula a imagem do futebol. Futebol que já está tão sofrido, está tão largado, está tão custoso. Nós trazendo até Ancelotti, eu buscando o Ancelotti lá, entendeu? Para a seleção brasileira. Mas aí você vê isso aí, ó. Isso aí faz o quê? Faz tirar o público do futebol. Fala, não, vou assistir jogo, não, para quê? Vai manipulado. O pior é para as que querem fazer o trabalho bem feito, como é o caso da Líderbet. Uma pena. Você falou em público, é o que não faltou e não falta na Kings League. E agora já sabemos quem são os 2 finalistas. E o time do Ney, rapaz, onde ele põe a mão, o negócio vira ouro, veja aí. A Kings League Brasil já tem final definida. É o Fúria de Neymar Júnior contra o Dendele FC. Vai acontecer no estádio do Allianz Parque no domingo às 20h30. Rapaz, o Piquet, lá na Espanha, fundou a Kings League e agora já tem espalhados por México, Canadá, Estados Unidos, Brasil. E a tendência é chegar no mundo inteiro uma competição que envolve entretenimento esportivo, Charles. Danilo, é isso, é o entretenimento esportivo, né? Vários nomes aí do cenário de influencers, futebol, o próprio Neymar se envolvendo, o próprio Piquet. Então, assim, a resenha é garantida. E o que tem de sobra lá, que é futebol de qualidade e habilidade, é o que tá faltando no nosso futebol tradicional, que é a grande polêmica se como o Memphis Depay, né, que fica em pé na bola, vira um motivo de chacota, de briga. Na Kings League você vai ver aí de sobra. Vai mesmo. Antes das nossas considerações finais, tem as dicas do Dedê. Marcelo, vamos ver o que nossa equipe separou hoje para você poder desfrutar e apostar aí na Líderbet. Ambos marcam no jogo do Bucaramanga com Fortaleza. Fortaleza toma gol hoje, hein? Sporting Cristal lá no Peru. Também ambas marcas contra o Cerro. Total de gols menos de 2,5 no jogo do Deportivo Pereira contra o Deportivo Passo. Lanús e Vasco, menos de 2,5 gols. São as odds e as dicas do Dedê. Vem pra cá, Marcelo. Vamos lá. Charles. Vamos finalizar o programa juntos aqui? Obrigado, hein? Que isso. Líder. Ele, você, ele, quem? Da partir de quarta-feira. Ô, William, você for comprar um abraço pra você? Me liga. William, vamos ligar pra ele, ó. Mas quem? Pra ele. Peraí, quem é líder? Você ou ele? Ele, você? Goiás. Goiás é o líder. Até quarta, né? Até quarta. Um beijo grande. Tchau. Valeu, tchau. Valeu.